Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui quem vos fala é Bruno Faria e hoje eu venho fazer o meu comentário bíblico que faço eu ali uma ou duas vezes por semana. Se por acaso a câmera cair, por favor, me desculpe, mas estou com um problema com o suporte aqui. Agora, se por outro lado vocês gostarem da reflexão de hoje, peço que deixem um joinha, que curtam, que compartilhem e se quiserem se inscrevam no canal que uma vez por semana ou duas vezes eu sempre trago um comentário daqui do Novo Testamento, da Bíblia, de alguma coisa que possa fazer com que nos tornemos pessoas melhores diante de Deus e diante do próximo. Hoje, de uma maneira diferente do que normalmente eu faço, eu vou ler somente um versículo e meio, mas é um versículo e meio que realmente é muito denso a mensagem que ele traz. E também não é muito habitual, mas hoje eu vou estar utilizando a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? O texto que eu pretendo compartilhar com vocês está no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 7 e um pedacinho do versículo 8. E diz da seguinte maneira: Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus. O versículo continua, mas vou parar por aqui. Por que é que eu decidi falar sobre esta parte que basicamente cita somente o nome de cidades? Se acaso fizermos um estudo aprofundado sobre como foi a conquista do reino de Israel pelos hebreus, pelos israelitas, nós vamos notar muita coisa contida de maneira cifrada nesse versículo, e a gente vai perceber que, diferentemente do período de guerra que era necessário de se viver para se conquistar esses territórios, Jesus vem trazendo uma mensagem de paz que fala tanto a povos que são aliados históricos do chamado povo eleito, quanto para aqueles que são os seus inimigos. Quando a gente vê que Jesus e os seus discípulos foram até o lago da Galileia e junto com ele iam muitas pessoas da Galileia, aqui já cabe um comentário. Por quê? A Galileia era uma região bastante periférica no norte do reino de Israel, né? Fica localizado naquela região que correspondia ao reino de Zebulon e Neftali, e as pessoas que vinham da Galileia, tal como Jesus, né, que era chamado de o Nazareno, apesar de ter nascido em Belém, eles eram marcados por ter um sotaque muito marcado, um sotaque muito característico, e que muitas vezes eles eram excluídos de outros povos por causa da maneira como eles conversavam. A Galileia ficava bem ao norte do reino de Israel e ela sofreu desde muito cedo influência dos povos daquela região, como por exemplo o povo do reino de Aram. Daí que vem o nome, por exemplo, da língua aramaica, que era a língua que Jesus falava em seu tempo. Muito perto da Galileia também se localizava o reino da Assíria, cuja capital era Nínive, e não muito longe dali estava a Fenícia, onde se localizam as cidades, por exemplo, de Tiro e de Sidom. Jesus era seguido por pessoas da Galileia, pessoas da região de onde ele vinha, mas também era seguido por pessoas da Judeia, que já se localizava já na parte mais ao sul do reino de Israel. Ele também era seguido por pessoas de Jerusalém, uma cidade que foi conquistada dos jebuseus e que lá viveram por algum tempo depois da conquista, e
Cidade esta que nos tempos de Jesus era o centro do poder político e espiritual de toda a região. Ele também, Jesus, o mestre, era seguido por pessoas que vinham da Idumeia, que estava ali na porção mais ao sul, na fronteira com Judá, ao final do reino. Idumeia, né, que era a terra dos Edomitas, os descendentes de Edom, os descendentes de Esaú, e que não raro são citados conflitos dos israelitas ou dos judeus com esse povo, né, de pessoas que vinham de todo o leste do Rio Jordão. E aí, meus caros, nós teremos muitos inimigos históricos, que seriam os moabitas, os amonitas, as pessoas do reino de Aram, as pessoas da Síria, né, e da região de Tiro e de Sidom, que se localizavam no Líbano, que inclusive era fora do reino de Israel histórico durante a maior parte do tempo. O importante desta mensagem não é meramente citar o nome das cidades, uma vez que todos iam ao encontro de Jesus, mas é para trazer uma outra mensagem que diz respeito à mensagem de paz e de amor, a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o que o Mestre nos ensinou. Quando vemos citados a Galileia, juntamente com a Judéia, com Jerusalém, com a Idumeia, com os povos que vinham da região leste do Jordão, como Moabe, como o reino de Amon, como o reino de Aram, como o reino da Assíria. E quando a gente vê também as cidades da Fenícia, que hoje em dia se localizam no Líbano, como Tiro e Sidom, isso demonstra que Jesus estava aberto para ensinar a sua boa nova de paz e de amor a todos aqueles que estivessem à sua volta e tivessem disposição para aprender com ele. Então não havia fronteira geográfica, rivalidade histórica, briga por territórios, por conquistas ou por qualquer outra coisa material, mas sim pela questão espiritual que está intrínseca nesse conhecimento do amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Citar todas essas cidades em um versículo e meio mostra que o Mestre veio para mostrar o amor, mas também o perdão, a paz e a aceitação a qualquer um que seja, independentemente de onde ele venha, se ele é amigo, se ele é inimigo, se ele vem até de regiões que adoram a outros deuses. O que importa para Jesus é estar disposto a amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo e a viver em paz. Não importando se você é fenício, se você é edomita, se você é moabita, se você é amonita, se você é assírio, se você é da cidade santa de Jerusalém ou de qualquer outro lugar que seja. Esta é a mensagem que eu tenho para trazer para vocês hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Um abraço e até a próxima.